Seus lindos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do nosso canal, mais um estudo da nossa série, a nossa série falando sobre o livro de Mateus. Se você já está acompanhando a série, já está vendo que o estudo está tendo uma sequência, você viu que no último capítulo a gente leu o capítulo 3 de Mateus e a gente viu que a parte que mais marcou no capítulo 3 foi a decisão de Jesus de ter ido se batizar nas águas com João, né? João falou que o batismo dele era de águas, mas quando questionou Jesus e falou, eu não sou digno de te batizar. E ele falou, deixa que seja feito dessa forma, porque todas as coisas têm que cumprir os requisitos, né? E que isso sirva de encorajamento para nós, né? Para que a gente possa escolher tomar uma decisão na direção de Deus, assim como Jesus também tomou essa decisão, né? E a gente está acompanhando o estudo do Novo Evangelho ou do Novo Testamento, né? Para que a gente possa ter mais intimidade com Jesus, que é a pessoa que Deus enviou para que fosse o único caminho, a verdade e a vida. Então, hoje, para a gente dar sequência, a gente vai ler o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 4. Mas lembra que quando a gente vai fazer uma leitura inspirada por Deus, a gente não pode só ler de qualquer jeito, né? Então, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento dessa experiência, eu vou pedir para você agora. Digita aí nos comentários, hashtag sem distrações. Para começar, a gente tira todas as distrações, deixa todas as notificações no baixo ou no silencioso para a gente não ter distrações mesmo. Vamos manter o foco aqui. E antes, como a gente já é de costume, né, a gente faz aquela oração para poder pedir a bênção do Espírito. Porque só assim que a gente é capaz de ler um livro espiritual. Porque a Bíblia, além de ser um livro físico, e a gente pode ler de forma didática, de forma sequencial, né? Ou a gente pode ler ele de forma espiritual, que é pedindo permissão para Deus, para poder entender as verdades que estão aqui contidas. Então, agora que as distrações já estão eliminadas, vamos focar aqui na nossa oração. Boa noite, Deus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Seja bem-vindo nesse momento aqui agora. Se em algum momento do dia esse irmão que está assistindo agora não parou para fazer essa oração, para pedir a tua presença, nós paramos agora, Senhor, e pedimos: vem para perto de nós, derrama teu espírito de entendimento, esteja do nosso lado, Pai. Guie-nos em sabedoria e em verdade, porque nós te buscamos. Queremos continuar tendo forças, Pai, para estudar cada dia um pouquinho da tua palavra, para que cada dia a gente construa um tijolinho e a gente possa edificar o teu reino aqui na terra. Que a gente possa absorver essa leitura de forma inteligente e de forma consistente, para que a gente possa gradativamente estar cada vez mais perto de ti. Queremos ter um momento de intimidade contigo agora. Queremos ouvir as tuas histórias e queremos que o Senhor conte para nós. Não queremos que os ouvidos humanos escutem agora, Pai. Queremos ouvir com os ouvidos espirituais. Queremos entender com o Espírito aquilo que o Senhor tem derramado sobre a humanidade. Mas queremos principalmente, Pai, que o Senhor derrame sobre nós também. Nós precisamos sim da Tua palavra. E nesse momento somos nós que vamos ser edificados agora. Porque o Teu reino já é sobre todo o reino nos céus. Então nos ajude a fazer ele aqui na terra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então vamos abrir aqui Mateus capítulo 4, que começa assim. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Cara, eu vou fazer uma observação nesse aqui, só porque muitas vezes a gente acha que quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente sempre bota a culpa no diabo, né? Não, está acontecendo comigo é que eu estou sofrendo alguma perseguição. Mas na verdade, irmãos, às vezes as tentações que a gente sofre são direcionadas pelo Espírito. Assim como Jesus foi guiado pelo Espírito para ser fortalecido na fé, muitas vezes a gente também acontece isso, né? E o 2 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse:
se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse versículo aqui, irmãos, eu vou parar para sublinhar porque ele é muito forte. Muitas vezes a gente passa por algum tipo de dificuldade ou a gente passa por alguma provação e ela está relacionada ao nosso corpo, né? Como aqui Jesus, ó, ele estava sentindo fome e o diabo tentou ele nesse sentido, né? E o que ele deu como resposta? Nem só de pão vive o homem. Embora eu tenha fome, eu não vou ultrapassar a minha autoridade. Eu vou respeitar a vontade de Deus. Então, esse é um dos motivos que Jesus passou por essas tentações, para que a gente pudesse ver como exemplo de que é possível sim. Que a gente, quando é instruído e orientado pelo Espírito, a gente consegue suportar a provação. O 5 continua assim. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, né? O Satanás, sabendo que Jesus era o Filho de Deus e sabendo que ele tinha o poder de ser protegido pelos anjos, ele colocou Jesus em xeque nessa situação, né? Mas olha que inteligente. Jesus falou que a gente não deve tentar Deus. A gente não deve se colocar em situações de risco, independente de Deus proteger a gente, porque muitas vezes a gente sabe que é protegido e provavelmente você já deve ter sido protegido de alguma situação, já deve ter sido livrado de algum mal. Inclusive, se você já passou por alguma situação onde Deus te tirou do mal e ele salvou tua vida, ele enviou teus anjos para te salvar, digita aí nos comentários agora, fala: "Puxa, é verdade, eu passei por isso e Deus enviou seus anjos". Provavelmente é porque ele tem um grande plano para sua vida, né? E é por isso que ele dá essas ordens para proteger a gente, porque ele sabe que para poder fazer a vontade dele, a gente vai passar por algumas situações difíceis, mas é a garantia de que a mão dele está sobre nós. O 8 continua assim: Novamente o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha que incrível aqui, né? Muitas vezes a gente não percebe porque a gente está vivendo num mundo onde a idolatria já virou uma coisa tão comum que a gente nem para notar, né? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre isso e eu fiquei pensando sobre um cantor específico que eu gostava muito e que eu passava muitas horas do meu dia ouvindo músicas dele, né? E aí Deus perguntou para mim: Você passa quanto tempo ouvindo as músicas desse cara? E aí eu parei para me dar conta e às vezes eu passava 3, 4 horas ouvindo músicas, né? De diferentes momentos, diferentes músicas, né? Mas enfim, ao longo do dia, como eu gosto de trabalhar ouvindo música, eu ouvia e passei muito tempo ouvindo. E Deus falou para mim: será que não está mais amando mais a voz desse cara, o que ele está falando, as músicas que ele está cantando, do que a minha palavra? Será que você não está trocando as coisas que eu te conto para ouvir as coisas que você está ouvindo nessa música? Porque muitas vezes a gente não percebe, mas dentro da nossa cultura, a música ela foi influenciada também para que fosse desencaminhada pessoas através das músicas, das letras, das melodias, que muitas vezes incitam violência, incitam libertinagens, desejos, e a gente sem perceber acaba sendo influenciado por esse tipo de palavra, né? Porque quando a música é cantada, ela libera uma palavra. E como Jesus falou aqui, né?
nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente tem que entender o poder da palavra. E as palavras que a gente escuta ao longo do dia, elas são influência também para a nossa vida. E é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente fala uma palavra de maldição, a gente fala uma palavra de maldade, né? E eu sou perito nisso, porque durante muito tempo, e isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito em mim, eu tenho dificuldade com isso ainda, que é a dificuldade que eu tenho de controlar algumas palavras. Às vezes eu ajo por impulso, às vezes eu falo umas coisas que eu não gostaria, e depois eu paro para analisar e eu vejo, eu não precisava ter dito isso. Ou melhor, eu poderia ter dito isso de uma forma mais carinhosa. E a gente não percebe, mas a palavra, ela tem um poder muito grande. E, e na Bíblia a gente vai encontrar um texto que diz que uma fonte não pode jorrar dois tipos de água diferentes, né? Ou seja, que ela não pode jogar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Então, se é uma fonte de água salgada, ela não vai jorrar água doce. Assim acontece com a maldade, né? Então, muitas vezes, quando a gente está adorando não a Deus, mas aos desejos, a gente está proferindo palavras e está alimentando essa fonte que leva a gente para o caminho da maldade. Ao passo que a gente deveria estar cada vez alimentando mais a fonte na palavra de Deus, né? E é isso que a gente está fazendo nesse canal e é por isso que esse movimento é tão importante, sabe? E se você realmente acredita que esse movimento é importante de estudar a palavra de Deus, coloca aí hashtag eu acredito. E eu tô aqui para isso, sabe? Porque é importante que a gente se dedique para isso. É realmente um tempo valioso que a gente tira. E é edificante ver que Jesus também foi tentado, né? Passar pelas dificuldades e provações não é uma exclusividade nossa. Eu também vou passar, você também já deve ter passado e vai passar por muito mais dificuldades também, porque a vida é isso, sabe? É uma lapidação diária de quem nós somos. E continuando, o 11 diz: Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante eu ter feito essa observação e agora fazer uma pausa para ver que Jesus foi tentado. Ele foi tentado 3 vezes. Ele foi tentado na carne, na alma e no espírito. Mas olha que importante esse versículo 11, né? Depois que Jesus ele suportou a tentação, olha o que aconteceu. Repetindo o 11, né? Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Irmãos, às vezes a gente vai estar passando por uma provação tão difícil que a gente vai estar falando, eu não suporto mais o que eu estou passando agora, eu não aguento mais, eu não vejo uma saída, eu não sei mais para onde ir. Tenha fé. Tenha fé porque essa talvez seja a última provação que você está suportando ou transpassando antes de chegar a sua bênção e os anjos venham te servir. Porque é isso que Deus tem para a tua vida, né? O 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região, a sombra da morte. A luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que João pregou, irmãos, é a mesma mensagem que o Jesus está pregando agora. João pode ter sido preso e alguns irmãos hoje estão enfrentando dificuldades e provações e moram em países onde o evangelho não pode ser pregado. E ao pregar a palavra de Deus, eles estão sendo oprimidos e presos, irmãos. Que a gente tenha discernimento para orar por esses irmãos, pelos santos que estão enfrentando dificuldades e provações. Somos nós que temos a capacidade de orar por eles também
Então a gente tem que dar conta de que a gente vive num país livre, onde a gente hoje tem liberdade religiosa para poder fazer estudos como esse, sabe? E é tão valioso a gente poder ver isso aqui porque a mensagem ela continua a mesma. João foi preso, morreu, a mensagem continua. Jesus veio, a mensagem continua. Jesus passou e deixou a mensagem, a gente continua essa mensagem. E no 18 diz assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que legal isso aqui, né? Ele usou uma metáfora, mas aqui ele trouxe uma nova missão para eles, né? Vocês foram treinados pescando peixes, mas agora vocês serão treinados pescando homens. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Olha isso aqui, irmãos. Isso aqui é um exemplo de fé, né? Olha isso aqui que impressionante. Eles foram chamados por Jesus e imediatamente, a palavra diz no 22, ó, imediatamente deixaram o barco e seguiram-no. Então, quando Jesus faz um convite para a gente, muitas vezes a gente fica pensando, será que eu devo? Não, irmãos. É imediatamente. O líder falou, segue o líder. Jesus Cristo é o líder, segue o líder. Se ele falou contigo, e se ele vem falando contigo, cada vez que você vem fazendo o estudo, ele tem falado para você se aproximar mais, ter mais intimidade, orar mais, viver mais, é porque é isso que ele quer de você. Ele quer que você tenha uma vida digna do lado dele. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é maravilhoso a gente ler esse 23 também, né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, esse canal aqui, ele é exatamente esse movimento. Jesus percorria a Galiléia. E com esse canal a gente vai percorrer todos os países. A gente vai chegar em todas as pessoas. Precisamos alcançar todas elas para que você também tenha esse entendimento do Evangelho e para que você seja curado de todas as suas enfermidades através da palavra. Eu não sou capaz de fazer isso, mas Jesus é. E a sua fé nele é capaz de produzir esse movimento. E é para isso que a gente está fazendo isso. Para que a gente se conecte mais e a gente entenda que a mensagem dele é ensinar as pessoas e curar as pessoas. Esse é Jesus. O 24 diz assim: E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão na Galiléia, de Decápolis de Jerusalém da Judéia até além do Jordão. Esse aqui agora eu lembrei. Lembrei de uma coisa que a gente tem conversado no culto. Com os irmãos que eu tenho conversado no culto, assim, isso é muito engraçado, porque eu fui contar algumas experiências que eu tive com Deus e durante muito tempo algumas pessoas me chamavam de louco. E cara, como é que isso é possível? Eu falo, não, assim, assim, assim. Nossa, que loucura, hein, velho? Nunca imaginei que isso era possível. E quando a gente passa a estar perto de pessoas que estão buscando a Deus, parece que a atmosfera ela fica completamente diferente, porque a partir do momento que a gente começa a buscar a Deus, assim como esses aqui buscaram, né?
atormentados, os enfermos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos. Esses foram que procuraram Jesus, porque ele falou: eu não vim trazer cura para quem é são, eu não vim perdoar quem nunca pecou. E a palavra é muito enfática para alguns exemplos da palavra da Bíblia, de pessoas que demonstraram grande amor por Jesus, foi porque reconheceram o quão grande é o poder do perdão. Então, eu quero aproveitar esse momento que muitas vezes a gente não repara, né? Como eu falei agora, de uma dificuldade que eu tinha, sabe, de ser um pouco mais ríspido, falar um pouco mais grosseiro. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, sabe? Se em algum momento da minha vida ou em algum momento que a gente tenha se conectado, seja pessoal, profissionalmente, seja com interação real ou digital, se eu te ofendi de alguma forma, eu quero te pedir perdão. Eu reconheço que eu não sou o dono da razão, reconheço que eu sou falho, que eu sou imperfeito, que eu tenho muitas dificuldades, e também reconheço que o único caminho para que eu possa vencer quem eu era é conectando mais com a palavra de Deus. E por eu ter reconhecido isso, que eu estou compartilhando essa bênção com vocês. E se você foi abençoado com essa palavra, se essa palavra chegou numa hora boa, se você ouviu esse texto e se esse texto fez sentido para você, comenta aí, #eu recebo. Porque é muito legal que a gente veja esse movimento acontecendo, né? Quando eu decidi abrir esse estudo para que mais pessoas tivessem acesso à maneira como eu tenho interagido com Deus nos últimos meses, porque as pessoas têm perguntado para mim, cara, tu tá tão diferente, tu tá tão mudado, tá agindo de tantas formas legais assim, e a única coisa que eu tenho para dizer é que Deus tem se aproximado mais de mim, é que Ele tem, sei lá, me chamado para estar mais perto dele, digamos assim, né? E isso para mim é uma bênção, porque como eu falei já em alguns vídeos, ou talvez eu tenha falado no primeiro vídeo, ou venha a falar futuramente, mas em algum momento eu cheguei a desistir de mim, mas Deus não desistiu. Deus, ele olhou para mim e ele falou: cara, não, você não vai desistir porque eu te criei, eu te fiz, eu te treinei, eu te dei as habilidades que você tem, eu botei você onde você precisava estar para você aprender tudo que você aprendeu. Então não pensa que a sua vida é uma dificuldade à toa. Tenha um propósito nisso. Sabe, tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando é, na verdade, uma grande lapidação para que Deus te coloque no lugar certo na hora certa. Então, eu quero te encorajar. Agora que você chegou até aqui, né? Coloca aí nos comentários, #até depois do fim, porque você sabe que está chegando ao fim esse estudo, mas não é o fim da nossa jornada com Deus, né? É só mais um tijolinho que a gente colocou lá e eu espero que você tenha gostado também, porque para mim é um privilégio muito grande, é uma honra poder estar aqui falando sobre Deus e principalmente, né, estar me edificando também. Porque além de estar compartilhando isso com vocês, essa palavra aqui, ela está cada vez mais dentro de mim. E essa que é a maior bênção que a gente pode ter. Então, eu espero que você também tenha essa intenção de estar cada vez mais perto dessa bênção. Te agradeço mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Se não gostou, bota unlike também. Fala, gostei por causa disso, não gostei por causa disso. Acho que isso aqui não funciona, eu acho que está errado. Ah, e lembrando, né? O versículo que me chamou a atenção para mim foi esse versículo aqui, ó. Quando Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É Mateus 4:4. Que a gente tenha isso em mente, irmãos. Que muitas vezes a gente não consegue olhar para Deus porque a gente olha para os nossos problemas. E mesmo sentindo fome, naquele momento, Jesus olhou para Deus e falou: a minha fome é menor do que a vontade de Deus. E a palavra dele está acima de todas as coisas. Então que a gente possa levar essa mensagem, que a gente possa carregar essa palavra junto da gente, cada dia mais. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Valeu, fui.